Olá, tudo bem? Eu sou Álvaro, um fisioterapeuta e estudioso. Faço algumas disciplinas isoladas em Harvard Online, Harvard X, que eles chamam. E muito interesse por genética. Há alguns anos eu tenho estudado isso e recentemente eu vou começar mais uma matéria, mais uma formação sobre isso. Essa semana eu tive muita interação e foi muito legal. As pessoas com muitas dúvidas sobre as pesquisas do professor David Sinclair, que fala sobre a teoria da informação e envelhecimento. E nesse vídeo eu vou explicar um pouco sobre isso. Porém, eu peço licença que em várias partes do vídeo eu posso me emocionar profundamente, às vezes até chorar. Se isso acontecer, mil desculpas. Você já se perguntou por que envelhecemos e como podemos prevenir ou mesmo reverter o processo de envelhecimento? Bem, o professor David Sinclair, professor de genética na Universidade de Harvard, tem estado trabalhando para desvendar esse mistério. Ele propôs a teoria da informação do envelhecimento. E há algum tempo eu já acompanho o que ele diz, o que ele fala, o que ele posta a respeito desse processo. E semana passada culminou com a publicação dos últimos artigos dele. Ele propôs que a teoria da informação do envelhecimento que sugere que o envelhecimento é causado por um acúmulo de danos à informação genética dentro das células. Como eu disse, como aluno que estuda isso e faz algumas dessas disciplinas na universidade, eu acompanhei isso tudo com muita curiosidade, às vezes muito de perto, apesar de eu não ser aluno do professor David. A teoria da informação do envelhecimento proposta por ele sugere que o envelhecimento é causado por um acúmulo de danos à informação genética dentro das células. A epigenética é uma área da biologia que estuda como os genes são regulados e como essa regulação pode ser alterada, sem ocasionar uma mudança na sequência do DNA. A epigenética joga um papel importante na regulação da expressão gênica e, portanto, na regulação da função celular. A perda de informação epigenética pode levar à desregulação da expressão gênica e, consequentemente, ao desenvolvimento de doenças. Algumas doenças, como o câncer, são características de alterações epigenéticas, incluindo a hipermetilação de certos genes. Eu tenho falado sobre isso aqui em nosso canal e falarei mais vezes. Dessa maneira, eu vou passar agora a falar palavras que o Dr. David Sinclair dizem. Quando eu expressar uma opinião minha, eu direi. Então, agora entram palavras do Sinclair. Câncer, doenças cardíacas, Alzheimer e outras condições que comumente associamos ao envelhecimento não são necessariamente doenças, mas sintomas de algo maior, que é envelhecer. De uma forma simples e sedutora, segundo o professor Sinclair, envelhecer é a doença. As outras coisas são sintomas. Segundo ele, e isso me emociona, nós jogávamos a toalha antes do início da luta. Jogávamos antes que soubéssemos que havia uma luta. A gente jogava essa toalha antes porque a gente nem sabia que existia uma luta a ser enfrentada. Nas palavras dele, eu acredito que o envelhecimento é uma doença. Acredito que é tratável, que podemos tratá-lo ao longo da vida. E ao fazer isso, acredito que tudo o que sabemos sobre a saúde humana será fundamentalmente alterado. Sinclair reconhece que chamar o envelhecimento de doença é uma mudança radical
na visão geral de saúde e bem-estar. Até muito recentemente, a melhor coisa que tínhamos era uma lista de características de envelhecimento. A teoria da informação do envelhecimento pode mudar isso. Juntos, podemos construir uma única barragem na fonte. Não basta intervir somente quando as coisas dão errado, nem apenas desacelerar as coisas. Podemos eliminar completamente os sintomas do envelhecimento. Essa doença é tratável. Há uma grande razão de esperança no horizonte não tão distante. Mas aqueles que lutam contra os estragos do envelhecimento agora precisam fazê-lo em um mundo em que a maioria dos médicos nunca pensou em saber por que envelhecemos, quanto mais como tratá-lo. Você pode mobilizar seu gene de longevidade, iniciando agora mesmo. Muitas pessoas não estão dispostas a enfrentar esse desafio porque sempre acreditaram e pensaram no envelhecimento como uma parte inevitável da vida. Depois de 30 anos pesquisando o envelhecimento e tendo lido milhares de artigos científicos, se há um conselho que eu posso dar, uma maneira infalível de permanecer saudável por mais tempo, uma coisa que você pode fazer para maximizar seu tempo de vida agora é o seguinte: coma com uma frequência menor. Algumas pessoas são vencedoras na loteria genética. O resto de nós tem algum trabalho extra a fazer. Mas a boa notícia é que o epigenoma é maleável. Como não é digital, é mais fácil de impactar. Podemos controlar o comportamento desse elemento analógico de nossa biologia pela maneira como vivemos nossas vidas. Você deve se lembrar de que quando a enzima mTOR é inibida, e eu falarei mais de mTOR, MPK, hormese em nosso canal. Voltando às palavras do Sinclair, você deve lembrar de que quando a enzima mTOR é inibida, ela força as células a gastar menos energia ao se dividir e mais energia no processo de autofagia, que recicla as proteínas danificadas e mal entrelaçadas. Esse ato de deixar o gasto energético acaba sendo bom para a vitalidade prolongada em todos os organismos que já estudamos. O que estamos aprendendo é que o mTOR não é afetado apenas pela restrição calórica. E se você deseja impedir que o mTOR de ser ativado demais ou com muita frequência, limitar a ingestão de aminoácidos é uma boa maneira de começar. Portanto, inibir esse gene específico da longevidade é realmente tão simples quanto limitar a ingestão de carne e laticínios. E perceba que ele usou a palavra limitar. Limitar a ingestão de alimentos e reduzir a carga pesada de aminoácidos na maioria das dietas não é a única maneira de ativar genes de longevidade que ordenam que nossas células mudem para um modo de vivência. Exercício. Transpirar. Exercício, por definição, é a aplicação de estresse no nosso corpo. Transpirar. Exercitar aumenta os níveis de NAD, que é uma molécula, que por sua vez ativa a rede de sobrevivência, que aumenta a produção de energia e força os músculos a transportar oxigênio extra para os vasos capilares. Os reguladores de longevidade, a MPK, mTOR, sirtuína, são todos modulados na direção certa pelo exercício. Eu já falei isso no meu canal alvarolaor.com.br. Eu vou falar mais no canal do YouTube. E voltando ao Sinclair. Independente da ingestão calórica, mas o exercitar não é como os médicos acreditam, nem como praticamos hoje. Não para os mecanismos celulares. A resposta é hipóxia e é ótima para induzir estresse na ativação
das defesas do seu corpo contra o envelhecimento sem causar danos permanentes. E muito em breve, aqui no Brasil e já acontecendo em vários lugares, a fisioterapia terá um papel muito importante nessa ativação celular na medida correta. Perceba que não é uma atividade física, quando ele quer falar, exagerada, e nem tampouco um comer exagerado. Isso não ativa um dos mecanismos que são muito importantes para ativar os seus genes de longevidade, que é a hormese. Esse vai ser um assunto que eu vou trazer bastante também aqui. Uma combinação de jejum e exercício prolongaria seu tempo de vida? A resposta do professor: com certeza. Se você consegue fazer as duas coisas, parabéns, está no caminho correto. Realmente, não há uma maneira de resolver isso tudo. Todos nós precisamos nos esforçar, especialmente à medida que envelhecemos. Mas apenas 10% das pessoas com mais de 65 anos o fazem ou estão dispostas a fazerem. Os nossos genes não evoluíram para uma vida de conforto. Um pouco de estresse para induzir a hormese, de vez em quando, provavelmente faz muita diferença. Mas lidar com as adversidades biológicas é uma coisa, e dano genético esmagador é outra. E aí entra exatamente nossa vida de excesso. Excesso de exercício, excesso de comida, excesso de tudo, nada moderado, que entra entre equilíbrio biológico. Uma grande diferença, essa hormese e o excesso dela. Eu não vou falar de outras partes da medicina, vou falar sobre essas duas para não ser bloqueada. Então é isso. Existe um limiar que é hormético e existe o supra, eu vou falar aqui que não é esse o termo, mas que suplanta a hormese, que na maioria das vezes é o que nós estamos vivendo hoje. A teoria da informação sugere que a perda de informação epigenética é uma das principais causas de danos genéticos no processo do envelhecimento. A epigenética também pode ser afetada por muitos dos fatores que Sinclair identificou como causando danos genéticos, como radicais livres, inflamação crônica e estresse celular. É como se arranhássemos o CD, aquele CD favorito que tem as suas músicas prediletas. Talvez algumas pessoas nem saibam o que é CD. O professor David Sinclair também usa essa analogia. Mas esse CD traz informações das músicas que você mais gosta. E ao passar na leitura ótica, ele não mais lê, porque ele está com arranhões. Para Sinclair, temos como prevenir e reverter esses arranhões. Ele também faz analogia a software e hardware para descrever esses danos epigenéticos. A teoria da informação do envelhecimento prevê que é uma perda de informação genética, como eu havia dito, e não genética, na formação de mutações. Com as suas descobertas, podemos estar à beira de entender o que faz o tempo biológico funcionar e como andar para trás ou parar esse relógio. Sinclair tem proposto que algumas moléculas como NAD+, hormese, estilo de vida, podem ser usadas para aumentar a eficiência dos mecanismos de reparo epigenético e assim prevenir ou tratar doenças relacionadas à idade. Ele afirma que envelhecer é uma doença e ele acredita que a geração dos filhos dele vão chegar em média a 150 anos sem sentir dor. E que isso pode já ser atingido a nossa geração. Recentemente, o Dr. Sinclair e sua equipe validaram a sua teoria através de estudos científicos
e mostraram que é possível reparar esses danos epigenéticos e reverter ou mesmo prevenir o envelhecimento, o que acabou sendo alvo de várias matérias na imprensa de massa. Isso é uma grande conquista para a comunidade científica e pode levar a novos tratamentos e terapias para doenças relacionadas à idade, melhorando a qualidade de vida das pessoas e reduzindo o fardo econômico dessas doenças na nossa sociedade e economia. Essa semana eu presenciei vários colegas cientistas, eu presenciei várias pessoas comemorando nas suas redes sociais as pesquisas do professor Sinclair. Acredito, eu que já acompanho e outros que eu sabia que já estava acompanhando, alguns outros colegas que me ensinaram também algumas coisas que eu comecei a mudar na minha vida. Desculpa. A gente já estava praticando isso, mas aqui eu não posso ficar falando muito disso. Então eu já colocava um pouco do que o professor falava. Então isso foi muito legal de ver e acompanhar. Estamos ansiosos para ver como essa descoberta será aplicada no futuro para melhorar a saúde humana. Em resumo, a teoria da informação do envelhecimento sugere que o envelhecimento é causado por um acúmulo de danos à informação epigenética e que esses danos podem ser reparados através de mecanismos de reparo de DNA. Eu fico muito feliz e agradecido de você que me acompanhou até aqui. Eu peço desculpa pelos momentos que eu me emocionei. E se você quiser dividir essa informação com alguém, com algum dos seus pacientes ou colegas e familiares, não hesite em fazê-la. Também é de grande valor para mim se você puder deixar o seu comentário ou sua curtida. Mais uma vez eu peço desculpa se eu mencionei. Eu não sei se essas descobertas vão para frente, de que fato vão, de que forma vão. Eu sei que eu aplico várias coisas do que eles falam na minha vida. Com amor, eu me despeço de vocês e deixo um beijo. Até a próxima!